Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Ricardo e hoje eu vim trazer para vocês uma mega análise. Na verdade, é um vídeo mais pra gente poder conversar um pouco sobre. Eu ainda tô hypado da última Nintendo Direct, né? A gente já passou o tempo de ter os anúncios de novos jogos, a Summer Game Fest, a Xbox Game Showcase e a PlayStation Showcase também. Então a gente já passou essa temporada, mas eu ainda estou muito hypado com esse anúncio específico que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o do game Xenoblade Chronicles Genesis. Na verdade nem Xenoblade Chronicles é mais, na verdade é só Xenoblade Genesis, que é um novo game da Monolith Soft, né, a empresa que faz o Xenoblade Chronicles, é a empresa que ajuda na franquia Zelda, né, que fez parte do Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, ajuda em outras franquias também da Nintendo. Então, é uma empresa muito grande da Nintendo, tá? É uma parceira e agora que eles compraram, né? Então é uma parceira que ajuda em vários projetos, que facilita alguns projetos e por conhecer, né? Conheci a franquia alguns anos atrás, gostei muito, joguei Xenoblade Chronicles 1, tem vídeo no canal, se você quiser dar uma olhada, tem o início do gameplay e a review. Joguei Xenoblade Chronicles 2, mesma coisa, tem gameplay e tem review aqui no canal. Joguei um pouco do Xenoblade Chronicles X, não zerei ainda, tô devendo pra vocês, mas assim que eu zerar o 3, que eu estou jogando nesse exato momento também, não ainda saiu o gameplay no canal, mas vai sair, tô jogando. Assim que eu terminar ele, me comprometo a jogar mais Xenoblade Chronicles X. E é uma franquia muito boa, muito grande. São horas e horas de gameplay. É um gameplay muito diferente do que a gente está acostumado. Então a gente já sabe do que ela é capaz. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco mais do futuro, né? O que espera da gente do Switch 2, visto que é um novo exclusivo, né? Para a gente dar uma olhada. E eu acho que a Monolith é uma das empresas que mais conseguem tirar proveito do hardware que tem na mão. E então, no Switch 1, se vocês derem uma olhada, os games eles são muito bons tecnicamente, né? E você sente que falta, na verdade, falta hardware para poder fazer o que eles queriam fazer no console. Então, você imaginar que um Xenoblade Chronicles 2 roda no Nintendo Switch 1, você imaginar um Xenoblade Chronicles 3 rodando no Switch 1, depois vocês olhem lá, dá uma olhadinha no vídeo no canal, é absurdo, cara, entendeu? Então eles conseguem tirar leite de pedra, então eu imagino o que eles vão fazer no Switch 2. Então hoje que a gente vai dar essa olhadinha num trailer de anúncio do Xenoblade Chronicles Genesis. Bora lá! Aqui a gente já pode dar uma olhada na questão dos gráficos, como que tá os gráficos. O gráfico de Xenoblade sempre foi no estilo cel shading, né? Que é aquele estilo mais desenho, mais animes, né? No Xenoblade Chronicles 1 ele é um pouco menos, mas no 2 e na verdade mais no 3 ainda, né? No 3 ele é bem nesse estilo que a gente está vendo aqui. O 2 ele ainda tenta ser um pouquinho mais menos caricato, né? Em cel shading, né? Mas ainda assim é. Agora nesse daqui e no 3 eles são bem mais parecidos. Cara, aqui a gente já pode dar uma olhada na dimensão que tá tendo esse game, né? O que a Monolith tá trazendo pra gente aqui? Cara, a gente consegue ver que por aqui a gente já tem as raças, né? Que a gente vai conseguir dar uma olhada mais pra frente, mas aqui a gente pode ver que tem um soldado, né? Eu espero que seja um soldado. Tá, parece que tá com armadura aqui e tudo mais, com chifres, então ou ele não faz parte dessa raça aqui, porque essa raça aqui lá parece ser os elfos, né? A gente vê orelhas pontudas aqui. E aqui parece ser um mercado, né? Um mercado igual antigamente a gente via na parte mais da Ásia, numa parte mais é,
grega e tudo mais, a gente conseguia ver mercados mais ou menos desse tipo, na Índia, né? E geralmente em animes a gente vê bastante mercados assim na parte medieval, né? Ah, vamos dar mais uma olhada. Aqui, logo ele já mostra mais uma raça pra gente, né? Essa raça ela não tem nos outros jogos, pelo menos eu não me lembro. É uma raça mais meio roxa, né? Com umas orelhas bem em cima, ou orelhas ou chifres, né? O que vocês têm a me dizer aí? O que vocês acham que é? Aqui também, ó, parece que tem um soldado dessa mesma raça aí, ó. E você vê que ele é bem diferente das outras aqui, ó. Esse daqui deve ser também da mesma raça, mas esses daqui já são bem diferentes, ó. Em questão de tamanho, né? De dimensão corporal e, meu, vocês conseguem ver a questão gráfica que, cara, tá muito bonito, né? Muito bonito. Aqui já é onde o jogo muda pra gente, né? O jogo ele tem um estilo mais ficção científica, né? Os três últimos jogos, e incluindo o Xenoblade Chronicles X, eles são de ficção científica com fantasia, mas ficção científica. Esse já parece que ele vai num outro estilo, né? Ele vai num estilo mais fantasia mesmo, mais medieval. A gente não vê nada que mostre que tem alguma coisa parecida com ciência no trailer, né? Então ele puxa mais esse aspecto pra gente. E aqui, eu vou até dar uma pausa nessa personagem, porque ela parece ser importante, né? A gente sabe que Xenoblade Chronicles e os jogos da Monolith, você sempre tem uma party, e nessa party você é livre para escolher com quem você vai jogar, o que, que você vai fazer, com quem que você se adequa mais, né? Em questão de gameplay. E essa personagem parece ser uma personagem da party, né? Ela parece ser uma personagem mais importante, até porque, que nem eu falei, mais pra frente a gente vai ver ela aí, e ela parece estar usando essa mecânica dessa energia roxa. Todo Xenoblade Chronicles ele tem uma mecânica, né? Então essa mecânica roxa parece ser a mecânica desse Xenoblade Genesis, né? Parece ser o poder que eles vão descobrir, ou algo que eles já têm, que modifica a cada personagem, né? Porque você vai ver mais pra frente que tem personagens que vão utilizar essa coloração mais roxa e não é igual, né? No poder que vai utilizar não é igual. Essa aqui ela tá fazendo um poder de fogo, né? Vamos passar um pouco mais pra frente. Olha lá. Essa daqui a gente já pode dar uma olhada. Essa daqui é a personagem principal, né? Essa personagem de cabelo rosa, né? A gente pode ver que é uma personagem com dois tons de cabelo, um pouco mais rosa em cima e mais vermelho embaixo. Elfo, como a gente falou, né? A gente podia dar uma olhada e, cara, olha a questão gráfica desse game. Lembrando, vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, então compressão, tudo mais. E também não é um trailer do jogo acabado, né? O jogo só é lançando que vem, então tá em processo de desenvolvimento ainda, vai melhorar. Eu creio que essa build deve ser uma build mais antiga, né? Que geralmente as empresas usam para fazer esses trailers de anúncio. Então é uma build bem mais antiga, eu creio nisso. Então eu acho que vai melhorar muito mais pra frente. Aqui você pode ver que tem a espada dela, né? Tem essas as rachaduras meio aqui, né? Não sei se é uma espada mais antiga que vai passando de linhagem. Dá pra gente olhar as espadas em Xenoblade, sempre são as coisas mais importantes. Então, vamos ficar de olho nisso daí, né? Vamos passar um pouco mais pra frente. E aqui a gente já pode dar uma olhada. Ó, parece que tem uma mecânica. Vou tentar passar um pouco. Ó, aqui mostrou a mecânica que eu tava falando pra vocês. É, toda a espada de Xenoblade lá é importante, né? Em cada uma na sua história, de formas diferentes. Parece que essa daqui, eu não sei se só uma referência, né? Até conversei com o pessoal do grupo Xenoblade Chronicles Brasil. Quem quiser,
se inscreve lá, é um grupo no Facebook, o pessoal é super gente boa, entra lá, dá pra conversar comigo, conversa com a galera que tá lá. E eu coloquei um postzinho lá conversando com a rapaziada. E um rapaz falou pra mim também que tinha a impressão dessa espada dela ser parecida com a espada da Mitra do Xenoblade Chronicles 2. Eu depois olhando mais de perto e tudo mais, eu não, eu no começo você sente essa que é parecido, mas eu olhando mais de perto, depois eu vi que ela parece faz uma circunferência com alguns espinhos. Então não é igualzinho a da Mitra do Xenoblade Chronicles 2, mas pode ser assim uma referência, porque quando ela aparece desse jeito aí bem rapidinho, parece ser bem parecida mesmo. E isso pode ser uma nova mecânica pra gente, né? A gente pode ser que essas esferas elas transformem a espada da gente de uma forma que dê outras artes, né? As artes são as habilidades que a gente utiliza fora os auto-ataques, né? Então as artes é parte fundamental do combate de Xenoblade Chronicles. Então pode ser que essas gemas elas possam alterar as espadas e modificar o que você consegue executar com elas. Pode ser uma parada legal. Aqui a gente vê uma pegada mais Fire Emblem, né? É uma pegada Hogwarts também, para quem já conhece mais do universo de Harry Potter, né? É uma parte mais acadêmica, né? E isso nunca, pelo que eu me lembro, nunca foi explorado em Xenoblade Chronicles, né? E nem em outros jogos da Monolith. Então eu acho interessante, né? Não sei se vai ser uma história mais contida, eu creio que não, né? Todos os jogos da Monolith elas são jogos com mais foco em exploração de universo mesmo, né? Exploração do planeta, entender onde você tá, o que você faz, o que importa, né? Então eu acho que não vai ser uma história mais contida, até por mesmo tendo essa função de escola e tudo mais, parecer algo de meio escolar, eu não acho que vai ficar muito tempo travado nessa parte não. Eu acho que é, vamos ter um marco interessante aí, a gente vai retornar alguns momentos, mas não acho que seja o foco da trama só a escola não. E aqui você descobre, né? Aqui, quando você olha esse mapa, essa dimensão, você fala, meu, isso sim é Xenoblade, né? Isso mostra pra gente o que é Xenoblade. E aqui você já tem algumas coisas para você dar uma olhada. O mundo, a gente já viu em alguns takes, né? Mas agora dá para entender melhor. O mundo, ele parece ser um anel, como se fosse o anel de Halo, né? Então que ele faz assim, né? A gente não sabe se ele é assim, né, por dentro, né, como se fosse um avesso, né, ele ser fechado nele mesmo, e não ter nada fora disso, né, ou ser só assim mesmo e ter um final interessante, né. Eu acho que ele é no avesso mesmo. Não entendi ainda, não tem nem como a gente entender, né? Foi só esse trailer, mas é muito bacana, né? Muito diferente. E a Monolith ela sempre traz mapas diferentes e situações diferentes pra gente olhar, né? No mapa de Xenoblade Chronicles 1 eram dois titãs, né? Enormes. Você andava pelo titã inteiro. O mapa de Xenoblade Chronicles 2 são vários titãs. Vários titãs. O mapa de Xenoblade Chronicles 3 também tem, né? Aí eu não vou entrar em spoilers aí, mas é interessante você se ver como que ele se molda, né? Então eu acho que é interessante a gente olhar mais a fundo se a Monolith lançar mais coisas pra gente. Lógico que ela vai lançar antes do lançamento, mas ela lançando mais informações pra gente, eu atualizo aqui. Mas é interessante a gente ter um foco no mapa porque geralmente é uma parte importante para a história que eles estão querendo contar. E aqui a gente já vê também algo que vai aparecer mais pra frente no trailer, né? Eu acho que é algo que vai aparecer mais pra frente no trailer e assim que aparecer eu mostro pra vocês. Aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar
um pouquinho mais, porque aqui é interessante. O que a gente vê nessa parte aqui é o seguinte: aqui a gente já vê também as classes, né? Geralmente tem as classes, né? O que cada um personagem pode fazer. Mas aqui, igual no anime, a gente consegue ver as diferenças de personagens secundários, né? NPCs simples e tudo mais, e personagens importantes, né? Que vão ser importantes para a história. Até na própria vestimenta aqui, ó. Por exemplo, esse personagem aqui, ele é importante, né? Esses personagens aqui, ó, como a gente pode ver, são bem mais detalhados. A protagonista, esse personagem ele aparece também junto com a protagonista agora há pouco. A gente tem esse personagem também que está à frente aqui mais forte, ele também aparece mais pra frente no trailer. Esse personagem aqui, que inclusive eu reparei agora e vamos ver se a gente repara mais pra frente. Esse personagem aqui, ele parece interessante por estar utilizando isso daqui, que eu creio que seja uma arma, né? E a personagem que estava no começo do trailer usando a magia contra a nossa personagem principal. Então a gente já vê mais ou menos aqui, por aqui a gente já vê 6 personagens principais, né? Ou que sejam importantes na história. Agora, essa parte aqui é interessante. Essa parte aqui, eu não sei se vocês já jogaram também. Eu estou começando a jogar agora, então não tenho muita experiência para falar. Mas eu vi muita gente comentando que a montaria ela parece com o inimigo de Xenogears. Xenogears é um jogo que a Monolith fez há muito tempo atrás junto com a Squaresoft, né, que hoje em dia é a Square Enix, que faz Final Fantasy e vários outros jogos. A Monolith ela não tem os direitos da franquia Xenogears, então é só da Square. Então eles não podem utilizar tudo que eles criaram lá. Mas é interessante ver a similaridade que esse monstrinho aqui tem, que é a nossa montaria, com um monstro. Deixa eu ver se eu consigo abrir e mostrar para vocês aqui, que é esse monstro que está aparecendo aí para vocês agora. Então você pode ver que a similaridade desse monstro que a gente estava em cima, né, que está utilizando como montaria, é bem parecido com esse sprite do monstro que você luta em Xenogears. Então eu achei da hora que seja uma referência, né? Se for mesmo concretizado que é uma referência, que seja uma referência, os fãs mais antigos vão gostar bastante, né? Agora vamos continuar no trailer aqui, que mostra a gente realmente caminhando nele. E aqui a gente já vê inimigos diferentes, né? Inimigos que a gente não enfrenta. Geralmente esse monstro aqui a gente não tem nenhum Xenoblade Chronicles, então é um inimigo diferente. E aqui você vê aquele poder roxo que eu falei. Ela consegue quebrar o chifre, né, do monstro aqui, mas com isso acho que ela perdeu o controle do poder e ela também quebrou a pedra atrás desse monstro aqui, né? Então a gente vê que é um boost muito grande e é uma energia que deve ser algo central na trama desse jogo. Aqui é o outro personagem principal e aqui ele também vai utilizar o poder que eu falei pra vocês. Olha como o poder dele é diferente do poder da protagonista. Ó, tá vendo? Ele solta uma mão por dentro do chão. Esse daí também, ó, que deve ser o healer, né? E aqui é onde eu falei pra vocês. Será que esse personagem aqui que está voando no dragão é aquele personagem que a gente viu no começo do trailer? Na fileira que eu falei, esse personagem é interessante porque ó, aqui parece ser a pistola, né, que eu falei, é um tipo de um fuzil, né? Como eu falei, o jogo ele não tem nada que parece ser ficção científica. Então, mesmo ele sendo na fantasia, eles inventaram algum estilo de arma, né, mais arcaica, né? E o dragão muito foda, né? Muito bonito. Imagina você se a gente puder voar nesse dragão. Eu espero que seja uma das montarias do jogo, porque vocês vão ver o tamanho do mapa. Então, tipo assim, e como ele é um ovo,
eu acho interessante que a gente possa ir de um ponto A ao ponto B voando, que é muito mais rápido do que a gente caminhando. Por exemplo, você vai fazer todo esse entorno para você chegar no outro lugar, sendo que você pode caminhar. Claro que tem o fast travel, né? Vai ter o fast travel, eu espero, mas seria interessante, né, se a gente pudesse ir voando de um ponto a outro. Aqui a gente vê ela usando a magia de novo, a magia roxa, mas com duas espadas, e a gente vê que ela utiliza fogo, né? Bem interessante. E ainda é contra a protagonista ainda. Aí o rapaz que eu falei, né? Que é interessante também. Meu, olha. Aqui é uma parte da trama do jogo, né? Deve ser uma história bem mais pra frente. É um monstro meio angelical. Parece ser uma mulher, né? Meio angelical, meio monstro. É, a Monolith ela sempre gosta de brincar com essa parte. Tanto é que nem eu falei. É, elas colocam personagens bíblicos, nomes, né, de personagens bíblicos, tipo Noé. Tem também as crônicas, né, que é o próprio subtítulo da franquia Chronicles. Pode ser que venha também inspiração da Bíblia, né, que tem as crônicas. E antes de tudo vem Gênesis, que é o, o ponto central do que a gente está conversando aqui. Esse jogo ele vai se passar como? Será que ele vai se passar antes da franquia Xenoblade Chronicles? Vai ser o início, então eles vão contar o que aconteceu antes para que o mundo venha acontecer o que aconteceu em Xenoblade Chronicles? Ou será que é depois, né? Será que é após tudo que aconteceu, gerou isso daí, né? E esse é o novo mundo agora, né? Interessante, né? Eu gosto mais da segunda opção, que eles passem depois de tudo que aconteceu e, e o mundo seja assim agora, porque aí dá esperança da gente ter os personagens antigos, né? Não nesse jogo, mas em alguma DLC, algo mais que possa conectar com esse jogo, ou não também. Eles partem para outra história. Só de ser uma coisa nova, eu já acho muito interessante. Os designs de personagens estão muito da hora, né? Ali a gente vê uma raça nova. E aqui também é um outro personagem que eu vi muita gente falando que é parecido com um monstro de Xenogears também. Confesso que eu não entendo, né? Eu não zerei, então eu não posso falar, mas eu só tô passando para vocês porque eu vi também muita gente falando que é parecido com um personagem que a gente enfrenta em Xenogears. Essa cena me lembrou muito Final Fantasy X. Aqui ele também fala que a gente tem 6 sóis nesse planeta, né? Algo muito interessante desse número 6, né? Que tem na franquia também é a DLC do Xenoblade Chronicles X, que envolve uns Gundams, entre aspas, né? Envolve uns robôs gigantes que você controla lá, que eles têm 6 orbes de energia, né? É uma história diferente lá, mas eles têm esses 6 orbes de energia. Pode ser que tenha alguma coisa a ver? Pode. Como pode também não ter nada a ver e eles estão só colocando 6 sóis aí porque eles querem. E aqui, ao final do trailer, que dá pra ver mais aquilo que eu falei pra vocês, que o mapa ele vai se desenrolando como se fosse um Halo mesmo, né? Como se fosse um planeta ao avesso, né? Muito interessante. E aqui a logo Xenoblade Chronicles Genesis, Xenoblade Genesis, vai ser difícil falar o Xenoblade sem o Chronicles, né? Mas Xenoblade Genesis que tem essa logo e tem essa parte roxa também da energia, indicando que é uma parada muito central do game ter essa função com essa energia roxa. Então é isso daí, pessoal. Quem tiver mais teorias, quiser trocar uma ideia, coloca aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu joinha, né? Ajuda a gente bastante. Compartilha se puder. E outra coisa,
tem várias coisas sobre Xenoblade aqui no canal. Então dá uma olhada na review do Xenoblade Chronicles 2, dá uma olhada na review do Xenoblade Chronicles 1 também, que está aí no canal. Então vocês vão dar uma força bastante pra mim, beleza? Até a próxima.